Você sabia que cerca de 70% da população brasileira está endividada? Isso segundo a PEIC, Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor. A maior parte desse endividamento acontece por dois motivos: falta de educação financeira e não estar preparado financeiramente para lidar com momentos de crise como nós temos vivido nos últimos 3 anos. Pandemia mundial, guerra, agora tem banco quebrando nos Estados Unidos, é muita coisa. E é sobre isso que eu vou te falar hoje, sobre a importância de ter uma reserva de emergência. Tudo o que você precisa saber, o que é, de quanto você precisa, como construir e aonde guardar esse dinheiro. Então vem comigo. Meu nome é Júlio Gautama, consultor e educador financeiro, e hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre reserva de emergência. A reserva de emergência é um dinheiro que a gente tem que deixar guardado, mas de fácil acesso. A hora que você precisar, você pega o dinheiro e usa. Usa para quê? Para emergência. Eu sei, você também sabe que, primeiro, a vida não é fácil e geralmente as coisas ruins acontecem mais do que as coisas boas. Então, do nada, sua máquina de lavar quebra, o carro estraga, um familiar fica doente, o menino quebra a perna, acontece um monte de coisa na vida da gente e a gente tem que estar preparado financeiramente para lidar com isso, porque senão um probleminha acaba virando um problemão. Não é dinheiro extra, você não está juntando para comprar PlayStation, você tá deixando guardado para te ajudar. E uma coisa que eu quero deixar muito clara para vocês é que reserva de emergência não é investimento. Ah, Júlio, como assim? Eu quero começar a investir, não sei o que. Você está falando que reserva de emergência não é investimento? Não, reserva de emergência não é investimento. Reserva de emergência é um seguro financeiro. É assim que você tem que ver. E por que não é investimento? Porque o objetivo dele não é render. O objetivo dele é estar lá quietinho, seguro para quando você precisar dele. Entendido isso, vamos falar sobre quanto você precisa ter numa reserva de emergência. Existe um consenso entre os educadores e planejadores financeiros, ou seja, todo mundo concorda com isso, que você tem que ter entre 3 a 12 vezes o seu custo de vida mensal. Porque além da máquina de lavar e o carro quebrarem, existe um monte de outras coisas que pode acontecer. Inclusive, você pode ser demitido, ficar aí 3, 4, 5 meses sem emprego e você precisa de ter uma renda extra nisso daí. Então é bom você manter uma reserva de emergência que possa custear o seu estilo de vida durante algum tempo. E o que define se sua reserva vai ter 3 meses, 6 meses ou 12 meses? Você tem que levar em consideração o seu grau de risco, porque financeiramente falando, ninguém é igual. Duas pessoas que têm a mesma formação, a mesma profissão, as mesmas qualidades profissionais, mas uma trabalha CLT e a outra trabalha como autônomo, o risco dessas duas é totalmente diferente. O CLT tem lá, todo dia 5, dia 10, o salário caindo na conta. É garantido, a menos que ele seja demitido. E se ele for demitido, ele não tem seguro-desemprego, tem acerto, tem tudo. O cara que trabalha como autônomo, ele depende de cliente. Se naquele mês não tem cliente, não tem salário, não tem seguro-desemprego, não tem acerto, não tem nada. Então ele precisa de ter uma reserva muito maior do que a pessoa que é CLT. Porque primeiro, a chance de ele precisar utilizar a reserva é maior do que o cara que é CLT. E segundo, ele pode acabar precisando dessa reserva durante mais tempo. Para quem é autônomo ou tem uma renda variável, existe um outro tipo de reserva que a pessoa precisa ter. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Agora, eu sei que você está nesse vídeo por um motivo. Você quer começar a cuidar melhor da sua vida financeira e quer começar a investir. Então já se inscreve nesse canal porque eu te ajudo muito nisso. Você já deve ter feito cálculo na sua cabeça que se você juntar X% do seu salário, você vai demorar tanto tempo para conseguir montar a sua reserva de emergência. E você quer investir dinheiro. Eu falei lá no começo do vídeo que reserva de emergência não é investimento, né? E se você entendeu para que serve a reserva de emergência, você já sabe que você tem que montar uma reserva de emergência para poder começar a investir. Só que para mim não faz o menor sentido você ficar 2 anos juntando uma reserva para depois você começar a investir. Porque primeiro, você não vai entender nada do mercado financeiro só lendo livro. Ler livro é muito bom, mas só fazendo isso você não vai entender. Você tem que começar a investir. Então o que eu faria para construir a minha reserva de emergência hoje? Primeiro eu ia buscar entender o meu grau de risco financeiro. Porque como eu falei no vídeo já, cada pessoa tem um risco diferente. O meu risco não é o mesmo que o seu não é o mesmo que o da sua mãe, da sua irmã, da sua família. Não é diferente. Então você precisa avaliar esse risco para entender a urgência financeira que você tem. Depois de avaliar o risco, eu ia estabelecer objetivos de quantia que eu preciso ter em reserva de emergência para poder investir. Como é que eu faria isso? Vou colocar uma tabela aqui na tela. Se dá uma pausa, dá uma lida nela, que eu vou explicar aqui de maneira bem simples e rápida. Eu quero ter metade do meu custo mensal, então eu invisto 100% do meu valor na reserva de emergência. Quando eu alcançar metade do custo mensal, eu não invisto mais todo o meu dinheiro na reserva de emergência. Eu invisto 75% na reserva e 25% eu investiria no mercado financeiro. Eu iniciaria por fundos de investimento, fundo multimercado, fundo de renda fixa. Por quê? É uma maneira barata e segura de você ter acesso a profissionais. Aí vai progredir na meta. Chegou em uma vez o seu custo mensal?
passa a investir 50%, 50%. Chegou em 2 vezes a renda mensal, passa a investir 25% na reserva e 75% no mercado financeiro. E aí o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você vai ter o que você precisa na sua reserva de emergência e vai ter aprendido bastante coisa sobre o mercado financeiro, vai estar investindo bem e tudo, e vai começar a multiplicar o patrimônio. Então, dessa forma, você constrói a sua reserva de emergência. E agora, onde que você deixa investido a sua reserva de emergência? Como o objetivo dela não é lucrar, não é crescer seu patrimônio, é só te manter seguro financeiramente, você não vai ter uma ideia de quem toma uma tijolada na cabeça e vai comprar Bitcoin, e vai comprar ação, e vai comprar essas coisas que ficam mudando de preço toda hora. Você vai fazer o quê? Você pode investir na poupança. Ah, mas poupança rende pouco. É, rende pouco, mas é seguro. Você pode deixar na poupança. Ah, mas poupança rende pouco. Rende pouco, mas é seguro. Você consegue pegar o dinheiro a hora que você precisar, no final de semana, paga no cartãozinho de débito ali, tá tudo certo. Não quer deixar na poupança porque rende pouco? Pode colocar num CDB pós-fixado, que é como eu faço. Você pode deixar naquelas contas digital que tem rendimento, como Nubank, PicPay, tem um monte de outra. Só que toma cuidado porque às vezes não é tão seguro deixar o dinheiro nessas contas, tá bom? Enfim, você pode investir ela em qualquer lugar desde que seja seguro e você consiga pegar o dinheiro a qualquer momento. E aí, gostou do vídeo? Deixa seu joinha e assiste esses outros dois.